Boa noite. Paz seja convosco. Amém. A palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Se você está aqui essa noite é porque você foi atraído para estar na presença de Deus. Aleluia. Eu havia um certo tempo da minha vida que eu não estava firmada na igreja, mas sempre eu orava à noite e sempre Deus falava comigo, só que eu não entendia que Ele estava falando comigo. Eu ia lá na palavra assim: foste chamados para estar na presença de Deus. Você também foi chamado hoje. Amém? E eu lia aquela palavra e lia, né? E ficava assim, né? Aquela mensagem. Aí depois que eu vim para a igreja, me firmei, daí eu comecei a me lembrar dessa palavra que Deus me dava. E eu olhei na Bíblia, não achei essa palavra na Bíblia, porque hoje em dia o Google busca tudo, né? Não achei essa palavra, então eu vi que Deus estava usando aquela palavra para atrair a minha atenção para eu vir para a igreja. Então nós somos atraídos para estar na presença de Deus, amém? Agora, a mensagem que Deus colocou no meu coração, eu dei como título: Atravessando as Tempestades da Vida. Vamos ler lá em Mateus 14, do 25 a 31. Todos acharam? Amém. Então vamos ler. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, e andando por cima do mar, e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E eles gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me a ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém? Podemos acertar. As tempestades que às vezes a gente atravessa, às vezes faz a gente duvidar da nossa fé. Então, vemos aqui nas Escrituras que Pedro era um homem muito parecido conosco, um indivíduo com fraquezas e pontos fortes. Ele era ousado em alguns momentos, porém mostrava temeroso outras vezes. Demonstrava estar em dúvida, enquanto outras ocasiões ele parecia ter grande fé. O texto em estudo, ele ilustra a inconsistência de Pedro com bastante propriedade. Pedro e os discípulos estavam em um barco no mar que lançava de um lado para outro por um vento que surgia repentinamente. Se você ler o texto dessa palavra, você vai ver que Jesus estava com eles, e Jesus ficou ali para resolver alguns problemas e falou para os discípulos: vão até o barco que logo eu irei. E os discípulos foram na frente. Só que depois Jesus resolveu ir orar ao monte. E enquanto ele foi orar ao monte, os discípulos se dirigiam ao barco, só que Jesus estava demorando. Então, eles estavam passando. O barco vinha ventos que lançava de um lado para o outro, que surgia repentinamente. Enquanto observavam a tempestade, Pedro viu andando em direção deles, sobre as águas, diante daquele quadro espantoso que já era alta hora da noite, uma pessoa caminhando sobre as ondas. Pedro expressou grande fé ao pedir: se és tu, manda-me a ir ter contigo.
sobre as águas. E Jesus, ele sempre pode nos surpreender. Quem que pode andar sobre as águas? Só Jesus, né? Se nós tentarmos, com certeza nós vamos nos afundar. Mas se você tem uma ordem de Jesus para andar sobre as águas, você não pode temer, você tem que ir pela fé. Glória a Deus. Daí, pois já era a quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é um horário de exaustão, compreende das 3 às 5 da manhã. Então imagina, se os discípulos já deviam estar exaustos, cansados, né? Então quando Pedro viu Jesus andando pelas águas, ele realmente pensou que fosse um fantasma. Ele não sabia estar vendo o fantasma. Se aquele era realmente Jesus, então Pedro poderia também caminhar sobre o mar, porque Cristo faria aquilo acontecer. Então ele tinha fé, Pedro. Jesus olhou a eles e respondeu: para o homem é impossível, mas tudo é possível para Deus. Obviamente, quando Jesus disse venha, o discípulo saltou do barco e andou sobre as águas na direção do mestre. Mas em dado momento, ele se deu conta que estava sobre as águas. Quando ele se deu conta que estava sobre as águas, ele tirou os olhos de Jesus. E quando tiramos os olhos de Jesus, não conseguimos ver solução para as nossas lutas. Assim acontece conosco. Nós estamos na maior luta. Você não põe os olhos em Jesus, você põe os olhos nas lutas. Porque você acha que você consegue resolver, você acha que vai passar, mas você tira os olhos de Jesus, você deixa o nervosismo entrar dentro de você. Você não vê solução. O que você só faz é orar em espírito, mas o nervosismo está lá, a ansiedade está lá. E aconteceu que quando tiramos os olhos de Jesus, não vemos solução para as nossas vidas. E aconteceu com Pedro, e ele começou a afundar, mas Pedro gritou por Jesus. Então assim somos nós. Quando nós deparamos com algo impossível, com algo que não solucionamos, nós temos que gritar por Jesus. A Bíblia, ela cita, né, um texto bíblico lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem que clamou desse jeito? Bartimeu. Bartimeu, ele era cego de nascença. Quando ele escutou um burburinho lá, por onde ele andava na cidade lá, e ele perguntou o que estava acontecendo. Falaram para ele: Jesus está passando por aqui. Aquele homem, quando soube que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos ficaram incomodados com o grito dele, até pediram para Jesus: Senhor, peça ao meu pai. Mas Jesus não, Jesus mandou chamar ele lá. E por causa da insistência dele, por causa do grito dele, Jesus ouviu e chamou ele lá, e ele foi curado das vistas. Glória lá a Deus, aconteceu aleluia, na vida glória dele. a Deus. Glória a Deus. Então é isso que acontece quando nós gritamos por Jesus. Você tem que gritar mesmo. Você não pode ter vergonha de gritar. Não acha que você pode resolver sozinho os seus problemas. Você precisa dele. Amém. Graças a Deus. A sua capacidade, a capacidade de Pedro de permanecer sobre as águas, desapareceu no mesmo instante que ele tirou os olhos de Jesus e fitou na tempestade que estava ao seu redor. Não olhe para a tempestade da tua vida. Se está difícil andar, mas não olhe para o alto. Aleluia. No entanto, quando a incredulidade brotou no coração de Pedro, ele tirou os olhos de Jesus e percebeu que o vento forte e o medo tomou conta do seu íntimo e ele começou a afundar. Pedro só foi salvo porque ele clamou a Jesus por ajuda.
E o Senhor declarou que fora a dúvida de Pedro, ou seja, a falta de fé, a razão pela qual ele ter perdido o sobrenatural de caminhar sobre o mar. Deus queria que Pedro ingressasse a um território espiritual. Quem sabe você deve estar passando por essa luta que você não vê solução. Se você não vê solução, apenas adore e creia e tenha fé, porque Ele quer te levar para um outro nível. Só que para isso nós temos que ser provados. E Deus não leva você para um nível maior antes de você ser provado, para ver se você está capacitado a ir para outro nível. Experimentar o sobrenatural em nossas vidas é maravilhoso ter experiências com Deus, não é? Mas enquanto ele mantivesse os olhos longe da circunstância, ele seria bem sucedido. Enquanto nós colocamos os nossos olhos nas circunstâncias, nós não seremos bem sucedidos. Ao estender a mão para ele, disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Por que será que Jesus chamou ele de homem de pequena fé? Pedro era um discípulo que ele caminhava com Jesus. Então Jesus conhecia os pontos fortes e os pontos fracos dele. Pedro, antes de ser discípulo, ele já tinha presenciado um grande milagre. Quem já ouviu falar da pesca maravilhosa? Então, depois de uma noite de pesca infrutífera, Jesus instruiu Pedro a lançar as redes novamente em águas mais profundas. E ali resultou a captura tão grande de peixes que o barco quase afundou. Não foi um milagre? Glória a Deus. Depois daquilo, Pedro se tornou pescador de homens. Então era um discípulo que caminhava com Jesus. Talvez por isso Jesus o chamou homem de pequena fé. Porque uma pessoa que caminha com Deus, a fé dele tem que estar acima de tudo, né? Mas Pedro era como nós também, às vezes, mesmo tendo tido experiências maravilhosas com Deus, que se eu perguntar quem quer contar o testemunho, ia formar fila aqui, não ia? Amém. Então, mesmo nós tendo experiência com Deus, nos momentos de tempestade, de dificuldade, às vezes nós duvidamos de Deus. Então, Pedro era um homem como nós. Naquele momento, ele precisava provar a Jesus que confiava nele. Só que não, ele deixou o medo entrar em seu coração. Precisou de gritar para Jesus para ele andar sobre as águas. Temos medo daquilo que achamos que não vamos dar conta. Mas isso é só um medo. E o medo realmente, ele nos tira o foco da fé. Mas Jesus te desafia a provar a tua fé. Repita comigo: venha o que vier, eu vou continuar confiando em Jesus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu senti no coração de fazer uma declaração sobre a vida de vocês essa noite. Eu declaro que você vai se levantar e não mais vai ficar prostrado. Aleluia! Aquela dificuldade financeira, onde as contas não se fecham, Jesus vai dar provisões na tua vida. Glória a Deus. Aquele contrato com o teu cliente que está tempo para fechar e não sai, Jesus vai concretizar na tua vida. Aquela promoção de trabalho que está engavetada e que o teu chefe nunca se lembra, que Deus vai te levar a níveis maiores no teu trabalho. Você vai testemunhar daquilo que Deus fez na tua vida.
aquela enfermidade teimosa que você ora, ora e ela não vai embora. Jesus já mandou provisão de cura, Ele está derramando uma unção sobre a tua vida, sobre a vida dos teus familiares. E para cada dia de vergonha, Deus te dará dupla honra. Glória a Deus. Jesus está essa noite aqui justamente para te abençoar, para derramar sobre a tua vida grandes mudanças, grandes transformação. O ano pode não ter sido como você quis, mas Ele sempre nos surpreende. Ele pode te surpreender essa noite. Às vezes nós perguntamos por que as lutas não se acabam, não é mesmo? Às vezes você está esperando por uma promessa de Deus há anos, e aquela promessa não se concretiza, não vem. Às vezes está esperando, talvez por um filho que venha se converter, não vem, ou por um esposo. Mas às vezes, em primeiro lugar, não acontece, é por causa da nossa incredulidade. A fé faz Deus agilizar em teu favor. Em segundo lugar, enquanto estivermos nesse mundo, nós teremos luta. Eu já ouvi alguém falar que só tem um lugar onde você não tem luta. Eu creio que você não quer estar lá, né? Que é no cemitério. É um lugar de paz, onde as pessoas estão ali até ouvir o alarido da trombeta, onde os mortos se encontrarão com Jesus nos ares. Eu creio que você não gostaria de estar lá, né? Você quer estar aqui lutando, né? Então lute, não desista. Não desista daquilo que você ainda não conquistou. O ano não acabou, mas nós temos 29 dias pela frente e Deus pode te surpreender. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que Deus está te provando para ver se Ele pode confiar você, levar você para um nível espiritual mais alto. Quem quer mudar de nível espiritual? Porque a cada nível que você muda, você fica mais fortalecido, você tem mais poder para lutar contra os poderes das trevas. E aí você vai sendo provado, vai sendo moldado para o próximo nível. O segredo é nunca limite Deus na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Nunca murmure. Somente confiar sem duvidar. Você pode até dizer: Deus, eu estou sendo moído, mas sei que o Senhor está no controle da minha vida. Glória a Deus, aleluia. Nós devemos sempre trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. O que nós devemos trazer à memória? Aquilo que Deus fez na tua vida. Aqueles testemunhos que você tem, que Deus operou na tua vida, aquilo que você tem que se lembrar. No momento de dificuldade, lembre-se daquilo que Deus fez na tua vida, porque Deus se agrada de um coração grato, e agradeça por tudo que Ele fez na tua vida, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então essa noite, nós queremos orar por vocês. Talvez você esteja numa situação que você acha que esse ano não tem jeito, mas para Deus tem jeito. Então nós queremos orar por você que já se deu por vencido, acha que tudo que você planejou não vai mais acontecer, que você está numa situação que para você não tem mais jeito. Mas o Deus das causas impossíveis, Ele está aqui essa noite. E Ele vai operar sobre a tua vida. Creia somente. Então levante-se e venha aqui na frente, que Ele vai derramar sobre a tua vida tudo aquilo que você tem buscado e pedido a Ele. Não desista de buscar. Não desista de crer. Creia somente. Venha aqui na frente essa noite, que você vai ser encontrado por Ele. O Espírito Santo está aqui, Ele vai derramar sobre a tua